Em fervente oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar, mas só podes fruir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar, quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. A paz do Senhor, meus irmãos, um bom dia a todos vocês. Nós estamos aqui, eu, o diácono presbítero Reuser e o diácono Paulo, estamos aqui nesta manhã para juntos meditarmos na palavra do Senhor. Hoje, nossa lição de número 8, da data 24 de maio de 2020. O título da lição de hoje nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Nós vamos, à luz da palavra, meditar em alguns pontos e vamos entender que o fundamento principal dos apóstolos e dos profetas na época era Cristo. É isso, Paulo? E lembrando que nós estamos estudando sobre a igreja eleita durante todo este trimestre, baseado na carta aos Efésios. O nosso texto áureo, que é o nosso texto de ouro, o texto principal, nos diz: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Nós vamos explicar bem sobre a questão da pedra da esquina. E o texto está em Efésios capítulo 2, versículo 20. A nossa verdade prática nos diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Isso é algo muito interessante, porque ele é a pedra basilar, né? A pedra base, né? Fundamento, né, Paulo? Exatamente. A igreja está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Nossa leitura bíblica em classe, o Paulo vai ler para nós. Sim. A paz do Senhor para os irmãos. Bom dia. Deus possa abençoar cada um que está nos ouvindo nesta manhã. Vamos lá para a nossa leitura bíblica em classe. Se encontra no livro de Efésios, capítulo 2, versículos 20, 22. Também Mateus, capítulo 7, 24 a 27. Diz assim a palavra do Senhor. Efésios 2, 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Mateus 7, 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Leitura bíblica em classe vai falar, a gente vai falar sobre edificados, sobre uma pedra fundamental, a pedra essencial, que é a pedra basilar, né? Cristo. E dentro da leitura, nossa leitura bíblica em classe, vai falar que Cristo é esta base,
e todos aqueles que estão alicerçados em Cristo tem que ser bem ajustado, tem que andar de acordo, né, com o que Cristo estabelece. Então nós vamos aprender no decorrer da lição muito mais sobre estarmos edificados em Cristo. Isso mesmo. E lembrando que toda edificação, né, toda construção, você pode fazer até um desenho no papel. Se for construir, você tem que fazer sempre a base. Tem que ter a base ali. E no caso, neste ponto, nós entendemos, né, vamos discorrer bem sobre isso, que Cristo é a pedra base, né, a pedra fundamental. Quando nós vai ser construído algum monumento e tudo, normalmente até para colocar a pedra fundamental, eles, né, tem todo um evento, uma cerimônia para isso. Então a pedra fundamental é algo muito importante. E aí nós vamos entender, à luz da palavra, que Cristo, ele foi a pedra fundamental dos apóstolos e dos profetas, e ele precisa ser a nossa pedra fundamental também, né? Nós vamos orar, nesta oração vamos pedir ao Senhor que venha nos abençoar, venha nos ajudar, e venha também falar, que Deus venha falar no seu coração nesta manhã. Falamos esta manhã, mas não sabemos quando você vai assistir, então quando isso for te alcançar, para que Deus possa falar ao seu coração. Amém? Amado Deus, eterno Pai, Deus Santo, Deus maravilhoso, louvamos ao Senhor, meu Deus, por esta oportunidade, agradecemos a Ti por cada vida que está nos acompanhando, onde este vídeo ainda vai alcançar. Pedimos, Deus, que o Senhor venha ser conosco nesta manhã, venha nos ajudar, venha nos capacitar, venha, Senhor, de encontro a todos os corações que necessitam ouvir a Tua palavra neste momento. É a nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, a introdução da nossa revista, da nossa lição, ela nos diz o seguinte, que por meio da reconciliação efetivada na cruz, Cristo formou a igreja. O apóstolo Paulo compara a igreja como um edifício em construção. Você vai construir uma casa, né? A pedra angular dessa edificação é Cristo, e o fundamento é a doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas. Assim, há o propósito divino de que sejamos o templo santo do Senhor, a morada do Altíssimo. Então nós vamos estudar sobre tudo isso, sobre a base, sobre o fundamento, sobre a pedra angular, que é a pedra de esquina, e também sobre nós sermos o templo do Senhor. Verdade. Estamos todos pautados em Cristo, sendo o essencial para que esse processo de construção vá bem. Isso mesmo. Cristo é o essencial. E logo no primeiro ponto aqui da lição, ele vai dizer o santuário judeu. Aqui o comentário sempre coloca algo que nós comentamos na semana passada. E na lição passada, nós falamos muito sobre a diferença, porque Cristo é a nossa reconciliação com Deus. E na lição 7. E na lição 6, nós comentamos sobre como é a vida do gentio da pessoa sem Deus. E aí, quando nós falamos que Cristo é a nossa reconciliação, nós lembramos, né, Paulo, que nós citamos que Cristo nos uniu de novo. Havia uma separação entre os judeus e os gentios, onde os judeus não aceitavam, né, se misturar, se relacionar com os gentios. Então Cristo, ele veio para quebrar essa separação, ele veio para nos aproximar. E aí, quando aqui agora já no santuário judeu, ele diz que o templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como o povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era motivo de inimizade entre os judeus e gentios, como nós falamos na semana passada. A questão foi que quando Cristo veio, ele quebrou isso. Então não havia mais separação entre os judeus e os gentios, e essa reconciliação de Cristo proporcionou com que os gentios também pudessem participar do templo, né, do momento de adoração junto ali com eles. Né? Aí ele fala, ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais. Nós comentamos muito bem que a circuncisão o guardar o sábado. Cristo mostrou que nada disso seria necessário se o coração não estivesse no Senhor. Sim, exatamente, né? Não adiantava fazer o sacrifício, mas como fala a palavra do Senhor, que eu poderia estar adorando o Senhor de pouco, mas o coração estava longe, né? Não adiantava fazer o sacrifício, mas se realmente o coração não estava voltado para Deus. Isso. Então, e aí nós entendemos, aí ele diz assim ainda,
Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez inimizades entre eles e formou uma nova humanidade. Mantinha mais a separação entre judeus e gentios, agora era um povo só, que era a igreja do Senhor. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. É isso porque, na verdade, de nada adiantaria se ele tivesse um templo muito grande, mas se ele tivesse a separação, isso, como era antes. Essa diferença entre judeus e gentios, no qual o Senhor deu os mandamentos, que amar a Deus sobre todas as coisas, que é o próximo como a ti mesmo, né? E Deus não aceita, né? Não agrada a Deus não agradava a Deus essa divisão, né? Esse exclusivismo dos judeus para com os gentios, e no entanto que Jesus veio e fez essa ligação entre o homem, fez essa reconciliação entre os homens e também de o homem para com Deus. Então é importante saber, é importante entender que o ser humano, os cristãos, eles precisam ter, né? Se Deus não faz exceção de pessoas, quem somos nós, quem somos nós para fazer, né? Então nós precisamos amar o nosso próximo como a nós mesmos. E nós, tomando por base tudo isso, nós vamos ver que ele fala que agora ele lança um novo conceito de santuário. E nós vamos escrever que esse santuário agora não é um templo, né, grande, construído por mãos humanas, como a lição vai citar, mas é justamente um templo como eu, como o Paulo, como você que está nos acompanhando. Nós somos a igreja de Cristo, né? E como diz a nossa irmã Maria, ela fala que a igreja é viva. A igreja tem que movimentar, não pode ficar parada. Nós somos igreja, e nós como igreja não podemos ficar estáticos, né, como uma mesa. Nós temos que movimentar, né? E esse movimento ele fala de anunciar também, né? Exatamente. Vai dizer assim, o santuário cristão, os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando ele reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, ele poderia deixar ali, falar assim, Deus está aqui dentro. Né? Se eu sair do templo, eu não estou mais com Deus, ou Deus não está mais comigo. Né? Então, e reafirma a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Desse modo, os crentes judeus ou gentios tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Com certeza. Salomão reconhece que o templo seria insuficiente para conter Deus, né? Porque nem toda a terra, nem todo o céu podem conter a Deus, porque Deus é grande. Então, e fala-se sobre o templo, a revista está sendo clara sobre o templo. Na antiguidade, a gente falou na aula passada sobre o tabernáculo, que era um templo, né? Foi criado, foi dado as instruções a Moisés, e Moisés construiu um templo. Era um templo desmontável e móvel. Moisés os israelitas faziam um acampamento, quando a nuvem se movia, eles seguiam a nuvem, desmontavam o acampamento e seguiam a nuvem, né? Então, esse templo era móvel, era desmontável e móvel, eles poderiam movimentar. E depois veio o templo de Salomão, que era um templo estático, um templo parado, um templo fixo, né? No qual Salomão reconhece que o templo não poderia conter Deus. Mas aí reafirma as instruções a instrução de Estevão, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mão de homem, certo? Porque se Deus não habita em templos feitos por mão de homem, Deus manifestou a sua presença no tabernáculo, Deus manifestou a sua presença no templo de Salomão, mas para quando ele disse que vai morar, ele vai para Gênesis 1:26 e criou Deus o homem. Criou Deus o próprio templo, criou Deus ele mesmo, criou a mim, criou a você, criou cada um de nós. Então o templo que Deus criou para ele morar foi nós. Nós somos ele mesmo construiu a casa. Nós somos a criação, nós somos hoje, como irmão Deus, a igreja viva, né? A igreja em movimento, o templo em movimento. Então Deus, como o Estevão falou, que Deus não habita em templos por mão de homens, mas Deus usou as suas próprias mãos. Deus usou, ele mesmo criou o templo para habitar. Então isso é uma grande maravilha saber que eu, pequeno, pecador, falho, cada um de nós, né, que aceitamos a fé, levantamos a mão e reconhecemos Jesus como Salvador, esse Deus tão grande, né, que é imensurável a sua grandeza, que
quis morar dentro de mim e quer morar dentro daquele que reconhecer, né? Verdade. E já no início já nós percebemos que Deus tem algo a falar conosco, né? Você não é qualquer coisa, você não é um zero esquerda, você não é um ninguém, você é alguém muito importante. Aquele que habita dentro de você se chama Espírito Santo de Deus. É esse que habita em você, é ele que te ajuda quando a gente está cansado, né? Batalhando, é ele que nos fortalece, é ele que nos alegra, e ele também que nos mostra os melhores caminhos. Ele que nos corrige, que nos exorta. Este mesmo Espírito Santo, ele não habita em templo formado por mãos de homens. Ele não tem como você colocar ele só dentro de uma caixa, dentro de uma casa, né? Dentro de 4 paredes. Isso. Ele não é uma obra para ficar parado no canto da casa, ou em uma prateleira, né? Mas ele é um ser que habita dentro de casa. Quando nós estudamos a doutrina do Espírito Santo, né, meu pai? Ela fala da pneus, né? E quando nós estudamos pneumatologia, não é isso? Sim. Pneumatologia, nós entendemos que estudamos o Espírito Santo. E o pneus é justamente vento ou ar. Isso. Não tem como a gente conter o ar, não tem como a gente conter o Espírito. E este é o Espírito que nós estamos falando, né? Este que tem trabalhado a nosso favor. Aí depois ele fala a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Ela é traduzida como a pedra mais importante ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia dessa dimensão, em uma das escavações no local do templo em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. A pedra angular aqui que fala, eles colocavam uma pedra no canto mesmo, assim, de uma parede, né? Onde fosse ali uma pedra base, uma pedra que desse sustentação ali para toda aquela construção, né? Dá uma estabilidade ali para aquela construção. E aí, fala que ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir toda a estrutura, mantendo as paredes em linha certa. E aqui nós entendemos, quando diz no próprio comentário da própria lição, fala aqui em Efésios capítulo 2, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, ou pedra angular. A pedra angular é aquela que forma um ângulo, né? E aquela pedra de esquina é aquela que vai dar estrutura para aquela construção. Sendo pedra de esquina, o crescimento para qualquer lado ela está referenciada, né? Sim, de esquina. Quando você diz de esquina, ela vai para cá, vai para cá. Ela tem todas as direções, né? O crescimento tem que passar por essa pedra. Por ela, né? Essa pedra angular ou essa pedra de esquina, né? Era usada, como você falou, na base ou no canto, né? E a partir dessa pedra, toda a estrutura era, tanto para a direita como para a esquerda, como para cima, ela era a referência para que toda a estrutura crescesse de uma forma, né, linear, uma forma justa, né, para não ter desvio. Até se você vai construir um templo, se tiver alguma coisa torta, vai chegar um momento que você não vai ter uma estabilidade. Vamos dizer que essa pedra de esquina era o prumo, o nível, né, para dar alinhamento, para dar equilíbrio, direcionamento. Então é muito importante saber que essa pedra de esquina é muito importante para a construção, falando assim em termos de construção mesmo, isso era muito importante. Na antiguidade era muito usado esse tipo de pedra, né? Então, como você já leu aí, que em Jerusalém foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. 12 metros. O que é um monólito? É uma pedra só, uma única pedra com 12 metros de comprimento. Então, uma pedra robusta, então uma pedra de sustentação. Então, você vê que a importância dessa pedra, né? E ele fala que Cristo que é a nossa pedra de esquina. Então, quando você for pedir algo, né, para crescimento, seja ele pessoal, seja ele espiritual, seja ele profissional, até mesmo ministerial, lembra de passar pela pedra de esquina. Lembra de construir tendo como referência a pedra de esquina que é Cristo. Depois ele diz, Cristo é a pedra principal. A identificação de Cristo como pedra angular
remonta à profecia messiânica em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Está em Salmo 118, versículo 22. Ele mesmo afirmou ser a cabeça de esquina. Assim como também os apóstolos testificaram ser Cristo a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. Não é mais ninguém, não é qualquer pedra, não é uma pedra sardônica, não é Cristo. Cristo. E, portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus, que foi até comentado, né? Na leitura do em classe, quando o homem fala que o homem prudente, ele constrói a casa sobre uma rocha. Exatamente. Né? Não foi feito, não construiu a casa na areia. Né? Por isso que se fala em fundamento, se fala em base, se fala em alicerce. Né? Todas as pessoas que vão construir alguma coisa, eles fazem a base. Porque exatamente para não construir somente em cima da terra, porque eles precisam ter uma estrutura firme. Né? Então, é isso que Cristo está dizendo, para que as coisas cresçam firmes, para que as coisas permaneçam firmes, para que nós permanecemos firmes nele, nós precisamos estar nele, ou firmados nele. Verdade. Ele é a rocha, né? E quando nós comentamos sobre Mateus, capítulo 7, ele diz que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha. Isso. Você vai construir uma casa, aí você vai lá, fura lá alguns buraquinhos e tal. Você vai colocar plástico no fundo? Não vai ter como, não vai dar sustentação. Não tem como. Então a base tem que ser rocha, a base tem que ser firme. A base, para poder crescer, ela tem que estar muito bem firmada, né, Paulo? Aí Cristo, nessas palavras, é claro em dizer que Ele é a base, que Ele é o fundamento, que Ele é o alicerce, que Ele é a rocha, exatamente que, como o texto diz, que sobraram-se os ventos, correram-se os rios, e a casa que estava firmada na rocha não caiu, né? não veio abaixo, porque está dizendo, independente da situação que você viver, independente do que você passar, se você está em Cristo, tenha certeza que você vai permanecer de pé, porque Cristo é a rocha. Né? E a palavra diz que, como nós lemos também, que aquele que escuta as palavras e pratica, ele é assemelhado ao homem que construiu a casa sobre a rocha. Aquele que ouve e não pratica, é comparado àquele homem que constrói a sua casa sobre a areia. Quando vier as lutas, as tribulações, aquele que está edificado sobre a rocha, ele não desespera. E ele não se desfaz de qualquer maneira, né? Ele consegue aguentar muita coisa. É importante dizer que você foi claro nas palavras, aquele que ouve e as pratica. Né? Não é somente eu sou cristão, venho para a igreja, frequento todos os cultos, mas eu não pratico a palavra, ou eu não vivo aquilo que eu estou ouvindo, que eu estou aprendendo na igreja, que eu estou aprendendo com a palavra de Deus. Não adianta. Eu vim para a igreja todas as reuniões, mas se eu não colocar essa palavra em prática, aí a pessoa vai passar, pensa assim, eu estou em Cristo, se eu também passo por uma dificuldade, mas se você não tiver, né, a Bíblia vai dizer que o Senhor dá ordem aos seus para proteger, dá ordem aos anjos dele para proteger aqueles que o temem. Né? Imagina, eu sou cristão, mas só que eu não faço nada de acordo com o que a palavra diz. Será que o Senhor vai dar a ordem aos seus anjos para me proteger? Porque a Bíblia está dizendo que Ele dá ordem aos seus anjos a favor daqueles que o temem. Então, se eu estou desobedecendo a palavra, eu não estou tendo temor. E aí está justamente construindo a casa sobre areia. Por isso que quando vem qualquer coisinha, qualquer vento, né, desespera, perde o equilíbrio, né? E chega muitas vezes a ruir, a cair, porque não tem uma base sólida. Verdade. O segundo ponto é que nós falamos sobre o edifício, agora vamos falar do fundamento, apóstolos e profetas. O conceito de apóstolos, o termo grego apóstolos é usado para enviado ou mensageiro. O apóstolo é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se referem aos 12 escolhidos por Jesus, citando os apóstolos. Eles foram testemunhos oculares do ministério de Jesus e
do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Nesse aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva, e a mensagem de Cristo, o fundamento. Na verdade, nós entendemos que aqui, ele cita que os apóstolos são aqueles que eram tidos como enviados, como mensageiros, e tendo o fundamento principal a mensagem de Cristo. Estavam centralizados em Cristo. Cristo, toda a pregação não tinha desvio, era sempre reta, era sempre, como que diz, pura, era uma palavra pura, no qual o centro da pregação, o centro da doutrina, o centro dos ensinamentos dos apóstolos era Cristo, no qual, sendo eles Cristo, o qual Cristo chamou, Cristo que chamou os apóstolos, né? Então, Cristo, como diz aqui no trecho, usa um termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Então, escolhidos por Jesus. Então, esses apóstolos, homens escolhidos por Deus, eles tinham esse ponto central, né? Eles não falavam além, não pegavam desvios, para convencer pessoas, para alegrar o ego das pessoas, não. Eles sempre falavam a verdade de Cristo, o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, é isso, os apóstolos realmente eram enviados e mensageiros, para pregar uma palavra genuína e pura. Não era qualquer palavra. Não era qualquer palavra. Era justamente a palavra do Senhor, e a palavra genuína. E, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si, mas as doutrinas que eles ensinavam, ou seja, as Escrituras. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo. Assim, olha só o que o comentário vai dizer. Assim como não se pode mexer na pedra angular depois de colocado alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Apesar disso, o Senhor asseverou: as minhas palavras não vão de passar. A Bíblia Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profecia posterior. Isso é uma letra muito grande para nós, irmão Paulo, para todos que estamos assistindo, que às vezes vem algumas pessoas que querem ensinar algo totalmente diferente da palavra, querem ensinar uma revelação totalmente discrepante da palavra. E aí, como ele diz, como não se pode mexer na pedra angular. Se você construiu um pilar, tem uma pedra lá no meio, ou tem um bloco, que você vai tirar ele, se você tirar, hora ou outra, aquilo ali vai cair. Exatamente. A parede não vai ter mais sustentação. Então, fazendo essa comparação, irmão Paulo, se nós tirarmos a pedra angular, que é Cristo, se tirarmos a base, que é a palavra, nós não vamos conseguir permanecer de pé. A nossa construção não vai ficar de pé. A gente sempre fala que Deus sem nós, Ele continua sendo Deus. Mas nós sem Deus, nós somos nada. Então é isso, é um exemplo simples. O homem sem Deus, o homem não é nada. Deus, independente se nós o aceitamos ou não, Ele permanece sendo Deus. Então toda a estrutura precisa estar mantida em Deus, como diz. Não, essa pedra, essa palavra, foi para dizer que as palavras dele não vão te passar. Ele está dizendo que vai se cumprir, como ele disse a Jeremias, que vela para cumprir a sua palavra. Então Deus ele vai cumprir tudo o que ele falou, ele vai cumprir tudo aquilo que ele deixou escrito, ele vai cumprir tudo aquilo que ele tem, todo aquele propósito que ele já imaginou, que ele já pensou, porque ninguém pode frustrar os planos de Deus, por mais que se pense que a humanidade na criação foi frustrada. Não, Deus já tinha um projeto para aquilo, Deus já sabia, porque ele está no começo e está no fim, a gente sabe disso. Então, a gente falando de doutrina, e que jamais pode se remover, imagina só, eu agora pregar um evangelho no qual eu não prego Cristo mais, no qual eu não falo do amor de Deus, no qual eu não falo mais da cruz. A gente, infelizmente, presbíteros, a gente tem visto pessoas que hoje pregam muito para alegrar o ego, muito o evangelho receba,
você vai receber sua casa própria, seu carro, Deus vai te dar carro próprio, Deus vai te dar. Amém, Deus vai te dar tudo isso. Mas isso não é o ponto central. O ponto central é a salvação da nossa alma, né? A palavra é clara em dizer: buscar primeiramente o reino do céu e sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Tudo que nós possamos ganhar, tudo que nós venhamos ganhar ou encontrar, sermos abençoados por Deus nessa terra, é consequência de nós primeiramente buscarmos o reino. É consequência de primeiramente nós estarmos vivendo, né, o alicerce, vivendo desse alicerce que é Cristo. E é tão interessante quando o irmão Paulo fala que tem muitas pessoas hoje que pregam ou qualquer outra coisa, mas não pregam a Cristo. Nesse período agora que estamos vivendo de período pandêmico, né, de isolamento e tudo, de quarentena, nós temos percebido que, ou melhor, a partir de agora, não tem como você falar de milagre. Você vai falar de milagre, você vai pregar milagre, você vai pregar prosperidade, onde o mundo inteiro não tem uma saída ainda, né, Paulo? Então, por isso que é tão interessante nós entendemos que se as pessoas foram sempre alimentadas com a verdadeira palavra, nesse período agora, outros que poderão vir adiante, eles vão continuar sendo alimentados pela palavra. Agora, se eles forem alimentados, se eles têm sido alimentados com bênção, com prosperidade, uma prosperidade falsa e tal, com milagres e tudo, agora não tem como. Nesse período agora, não tem como ser alimentado. Como você vai alimentar o povo com uma palavra fria, né? Que não é a palavra que a gente precisa entender que Cristo, quando ele veio ao mundo, se fez homem, habitou entre os homens, né? O maior propósito de Deus não era assim, ele queria abençoar o povo, mas a maior bênção que ele veio trazer, a maior alegria que ele veio trazer foi a alegria da salvação, né? O propósito de Jesus Cristo vir à terra não foi para me dar carro, não foi para me dar casa, mas foi exatamente para salvar a minha alma, salvar a sua alma, né? É isso que a gente precisa reconhecer. Eu sempre digo que, independente de se a gente tenha casa própria, carro próprio ou não, a gente precisa ter Cristo, né? Cristo, a gente precisa ter Jesus na vida, né? As coisas podem estar indo de mal a pior, pode até estar, mas se eu estou com Cristo, a Bíblia vai me dizer claramente que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Então eu sei que Deus tem projeto em tudo, mas imagine eu estou vivendo uma vida muitas vezes destruída, talvez ver pessoas vivendo casamentos destruídos, relacionamentos destruídos. Por quê? Porque não estão reconhecendo a Cristo como Salvador. Coloque Cristo na vida, coloque Cristo na sua família, coloque Cristo nos ensinamentos aos seus filhos, que você vai ver que todas essas coisas mudam, porque Ele é especialista, Ele é um Deus maravilhoso, é um Deus grande. Ele é Deus, né? Então, como assim? Não se pode remover Cristo, né, do Evangelho. Não se pode. A ciência tenta remover Deus da criação, não se pode remover Deus e não consegue, porque Deus é a base. Partiu de Deus, tudo partiu de Deus, tudo de Deus partiu de Deus a criação. Então nada existiria se não fosse por meio dele, né? Então a Bíblia diz que todas as coisas foram feitas por meio dele. Então Deus que criou todas as coisas. Então Deus é o símbolo, Deus é a base, Deus é o fundamento principal, né? Deus não é só o fundamento principal só para a igreja, né? Ele é essencial para a igreja, Ele é tudo para a igreja, Ele é tudo para nós. Deus, Cristo, é essencial para a vida de todo ser humano, para toda a humanidade. Deus é essencial. O homem foi criado por Deus, então é necessidade de um homem voltar-se para Deus. Você acha que Deus quer que os homens se percam? Não, Deus está querendo. Deus, como sempre a gente fala, que Jesus está à porta e bate. Por que Jesus está à porta? Porque Ele deseja entrar no coração das pessoas, Ele deseja ser a essência, Ele deseja ser a pedra fundamental de cada coração, né? A partir de Jesus é que a vida, vamos dizer que é a partir de Cristo que começamos a viver. Né? Então isso é importante. Verdadeiramente o sentido da vida é estar em Cristo. E nós entendemos também, quando o irmão Paulo fala, eu lembrei. Ontem nós estivemos numa transmissão com o evangelista Cleidson e outros irmãos, e o evangelista Cleidson comentou algo muito importante, que ele disse que quando nós estamos com Cristo,
pode passar o que for, nós temos a convicção que o nosso final será feliz. Se não for aqui, se nosso final não for aqui, vai ser no céu. Então, né, Paulo? Exatamente. Pode ficar tranquilo, com Cristo nós sempre teremos um final feliz. E não é história, não é um conto, né, Paulo? Isso é realidade. E aí o terceiro ponto para falar, nós falamos dos apóstolos, os profetas. A palavra grega profetas significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios, capítulo 2, versículo 20, apóstolos e profetas, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição do corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirados pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da Igreja de Cristo. A palavra é muito clara, os profetas que falaram inspirados pelo Espírito Santo. Aqui é histórico, né? Está falando todos os apóstolos como profetas. Ele fala dos profetas também que vieram depois de Cristo, né? Aqui está falando dos profetas neotestamentários. E aqui nós entendemos também, né, irmão Paulo, trazendo para os nossos dias, que também ainda existem profetas. Nós, nesta manhã, estamos aqui como profetas. Nós somos boca de Deus aqui nesta manhã e estamos entregando a profecia, que é a revelação da palavra, para o seu coração. E às vezes até isso mesmo as pessoas têm, né? Deturpado, alterado, né? Porque hoje virou fama, eu sou profeta. As pessoas, boca de Deus na terra. A maior profecia que nós temos está aqui, né? A palavra de Deus, a maior profecia. Então, não se cabe, não é aceitável, né, a pessoa ir para determinado lugar ou para determinadas congregações por causa que o profeta tal vai revelar. Hoje é o dia da revelação. Hoje é o dia da revelação. Então, marca-se um dia para se revelar alguma coisa, no qual Deus pode revelar a qualquer momento, a qualquer dia, a qualquer hora, né? Deus não está limitado a um dia, né? Da mesma forma, desculpa interromper, mas da mesma forma como foi citado, né, várias referências, não tem como nós fecharmos o Senhor num templo, e também não tem como nós marcarmos um dia para Ele agir, um dia para Ele falar, né? Vamos falar assim, todo dia é o dia da revelação, porque quando você ouve um louvor, Deus está usando alguém para falar com você. Exatamente. Ali, Deus está usando, sim, é uma profecia. Exatamente. E às vezes isso pode ser um pouco deturpado, né? Porque quando você marca, hoje é o dia, vamos supor que hoje é o dia da revelação, né? Hoje é o dia que Deus vai falar. Então, Deus, e os outros dias Deus não está falando, os outros dias Deus não está revelando, né? Então, e quando você impõe um dia, você não é Deus, você não está sendo servo de Deus, Deus que está sendo seu servo, você está marcando que não, né? Aquele dia que você tem que revelar, não. Ele trabalha para nós, de forma alguma. Não, pode vir que ele vai falar hoje, né? Então, a gente tem que a igreja de Cristo precisa, na realidade, buscar o espírito de discernimento, porque foi muito importante frisar que os profetas que falaram pelo Espírito Santo, né, homens verdadeiramente inspirados por Deus, porque infelizmente vivemos em tempos de deturpação, vivemos em tempos de corrupção, vivemos em tempos difíceis, onde as pessoas usam todos os meios, até mesmo a palavra de Deus, até mesmo a fé das pessoas, para deturpar, vamos dizer uma palavra bem clara, para ganhar em cima das pessoas, né? Isso, e até financeiro, né? Financeiramente. Verdade. Então isso precisa. Então é claro dizer aqui que sim, não estamos dizendo que nós não acreditamos em profecia, acreditamos na profecia, mas temos que pedir um discernimento da parte de Deus para sabermos se realmente aquele homem ou aquela mulher está falando da parte de Deus ou não. Então é preciso. E é interessante até lembrar aqui, né, Paulo? Quando talvez você ouviu uma palavra de alguém, talvez Deus usou alguém para te falar algo, mas isso não se cumpriu ainda, você tem dúvida e tudo. Uma situação clara para você saber se aquilo é de Deus ou não, né, que vai trazer modificação ou não, você precisa entender que uma profecia, para ela ser mesmo verdadeira, ela vai se cumprir. Ela vai se cumprir, sim, né? Então,
não tem base, não tem lógica, umas teorias tão... É muito simples. As pessoas, às vezes podem alterar, podem brincar até mesmo com o intelecto das pessoas. Nós podemos muito bem, vou deixar bem claro que é um exemplo que eu vou falar, não estou falando diretamente, mas isso é só um exemplo, e as pessoas podem muito bem, eu posso falar assim que Deus está me usando para falar com você que está me assistindo, que Ele tem algo grande para a sua vida, que Deus Ele quer tratar com você algo especial. Isso é fato. Isso é fato, né? Deus está falando o tempo todo, mas às vezes isso acaba gerando mais dúvida nas pessoas, e as pessoas acabam esquecendo da palavra e focando mais no homem. Não é porque eu vou pedir falando, porque quando ele fala, aquilo se cumpre. Exatamente. Nós precisamos lembrar que a palavra do Senhor é que precisa cumprir nossa vida, não a palavra do homem. Então, para você ter certeza que aquilo que foi dito em algum momento para você, eu fico preocupado que uma vez eu recebi uma revelação, isso, se foi de Deus, vai se cumprir. Se não se cumprir, vai saber. Aquilo ali foi humano. Deus não mente. Com Deus é assim, sim ou não. Porque a palavra fala que não é homem para que minta, né? Filho do homem para que se arrependa, né? Então, é claro saber que Deus é um Deus zeloso, e se Ele falou, Ele vai cumprir na nossa vida tudo aquilo que Ele prometeu. Agora, existe um ponto que pode barrar esse cumprimento, é a questão do próprio ser humano, né? Eu sou cristão, eu tenho uma promessa de Deus na minha vida, mas se eu não ando mais de acordo com a palavra de Deus, certamente não adianta, né? Deus não vai pegar pelo meu braço, não. Eu vou te forçar, você precisa vir, você precisa me adorar, né? Deus não é um carrasco, Deus não é um homem, não é uma pessoa bruta que vai te arrastando, não. Ele vem debaixo do seu coração, quer seu coração, mas você precisa fazer a sua parte para que Ele cumpra tudo que Ele te prometeu. E aqui no terceiro ponto vai falar edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado, a expressão todo edifício bem ajustado indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes do edifício precisam estar harmônicas. Uma coisa bonita é quando você vê uma parede de tijolo, você vê toda certinha, né? Exatamente. Tudo certinho, é muito bonito. E o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. Não é isso? É de um edifício bem ajustado, indica-se o processo de desenvolvimento dos crentes, assim como todas as partes de um edifício precisam ser harmônicas, né? Essa palavra harmônica é interessante a gente destacar, o que é um estado de harmonia, viver um estado de equilíbrio, né? Não adianta, é preciso viver uma harmonia entre Deus e os homens, entre os homens e os homens, né? Então a igreja está, o crescimento da igreja também depende de tudo bem ajustado. O que é estar bem ajustado? É estar de acordo com a palavra de Deus, é estar de acordo com o que o Senhor ensina, né? Para sermos bem ajustados, como a gente falou da pedra angular, quando se parte da pedra angular, ou se parte da pedra basilar, da pedra da esquina principal, tudo vai vir bem ajustado. Se partir de Cristo, se você está de acordo com o que Cristo está ensinando, você vai ser uma pessoa bem ajustada para o crescimento. Foi um pouco atrás, foi falado um pouco atrás aqui sobre em que eles são também pedras vivas, né? Pedras vivas, nós também somos pedras vivas, né? Eu sou uma pedra, cada um de nós que aceitamos a Cristo formamos uma pedra para uma construção de um templo, né? Para a construção em Cristo. Então cada um precisa estar partindo de Cristo, ajustado um com o outro, para que tudo vá bem, né? Sim mesmo. E depois ele fala templo santo no Senhor. A palavra que é usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus, né? Aqui justamente falando do tabernáculo, o lugar santíssimo era onde estava ali a Arca da Aliança e onde representava a presença de Deus.
Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade, né? Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Não é isso, meu Pai? Quando nós falamos aqui de novo sobre o templo santo do Senhor, nós lembramos na semana passada que nós comentamos sobre a questão do tabernáculo, e o tabernáculo era um templo móvel, tinha todos os espaços muito bem delimitados, muito bem separados, e esses espaços, cada um tinha a sua função. E nós tínhamos o pátio, o lugar onde as pessoas chegavam, apresentavam e entregavam os seus sacrifícios aos sacerdotes, dentro do templo, né, justamente dentro da tenda. E como era no meio do deserto, então era uma tenda muito coberta de pedras e tudo. E dentro do templo nós tínhamos dois espaços, o lugar santo e o lugar santíssimo, né, ou o santo dos santos. O lugar santo, onde tinham vários utensílios, também cada um com sua função. Ali o sacerdote ele fazia adoração, né? Ele tinha a questão dos pães, onde ele também lembrava da palavra, a questão da comunhão. E no Santo dos Santos, que era o lugar santíssimo, só a única coisa que tinha lá dentro era a Arca da Aliança. E a Arca da Aliança tinha também alguns elementos dentro dela, como nós falamos, mas ela representava o que, meu irmão? A presença de Deus. É tão interessante que isso é tão sério que quando o sumo sacerdote ele entrava, ele tinha suas roupas muito bem diferenciadas dos demais, né? E quando ele entrava, ele tinha uma corda amarrada à cintura que, se por acaso ele estivesse em pecado, quando ele entrasse na presença do Senhor, ele morria. E morreu, então nós vamos entrar. Nem quando ele morresse, outras pessoas poderiam entrar para poder recolher ele seu corpo, né? A corda era justamente para puxar o corpo dele. E a presença do Senhor, somente o sumo sacerdote que entrava na presença do Senhor. Uma vez por ano. Uma vez por ano, isso mesmo. E aqui quando fala dessa questão do lugar santíssimo, quando Cristo morreu na cruz, né, a palavra fala que o véu do templo rasgou de alto a baixo e tirou agora essa separação. Não precisamos mais falar com o sumo sacerdote, nós temos direto acesso à presença de Deus, não é isso, meu pai? É interessante dizer que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Geralmente, se algo está pendurado, você vai rasgar de baixo para cima. Você puxa, né? E rasga-se de baixo para cima. Mas é claro dizer que se rasgou-se de alto a baixo, exatamente dizendo que Deus de cima rasgou o véu. Né? E sabendo que, se você for olhar a estrutura, a construção do véu, você vai saber que é impossível um homem comum, até se brincar colocando um cavalo de um lado e um cavalo do outro e amarrando, você não conseguiria rasgar o véu. Então você vê que o próprio Deus, com a sua grandiosidade, seu poder enorme, quis tirar essa separação, essa barreira que existia de nós, eu e você, nos aproximarmos diretamente dele. Isso mesmo. E também ele fala separado do pecado, né? Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Eu vou até falar um pouco mais, assim, reforçar, ele fala: quem pertence a Cristo precisa viver em santidade. Santidade essa, né, meu Paulo, que vai falar de separado totalmente do pecado. Separado de uma vida de perdição, de uma vida de vícios, e separado de uma vida de pecado, tantas outras coisas que nos afastam do Senhor. Exatamente, separado, viver como Cristo, pensar de forma diferente, né, vestir de forma diferente, andar de forma. Não digo andar, não é mudar o jeito de andar, mas é uma postura de crente, uma postura de representante do reino, né? Você não pode... o que Jesus faria em nosso lugar. Exatamente, o que Jesus faria nesse lugar. Então, falando-se da separação do pecado, é essencial que o homem se separe, se afaste, lute contra o pecado, né? Por isso que Jesus deixa claro que ele é a base, a pedra, né? Porque não se pode, o homem em si, sozinho,
pela sua própria força, pela força do seu próprio braço, ele não pode vencer, Não consegue vencer o pecado. Mas Cristo, você deixar Cristo trabalhar na sua vida, deixar Cristo trabalhar no seu coração, com certeza. Isso é claro, isso é enfático, isso é certeza que operando Deus, quem impedirá, né? Nada é impossível para Deus, nada. Então é necessário que o homem se afaste, né, do pecado para que aí vai dizer, né, separado do pecado em santidade, como resultado, né? Como resultado, a revista vai dizer, desfruta de uma comunhão. Então, a santificação, a separação do pecado traz ao homem desfrutar de uma comunhão com Deus. E vai estar mais próximo. Mais próximo, um amigo de Deus. Imagina, você está ali, você está num momento ali na sua casa, você se ajoelha ao pé da sua cama, ou seja, no seu escritório, seja onde você estiver, você se ajoelha e começa a falar com Deus, e você começa a sentir Deus dentro de você, no seu coração, começa a sentir a presença do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa desfrutar dessa comunhão. Eu sempre fico pasmo muitas vezes, porque quem somos nós para que Deus, como disse a palavra aqui, para quem é o homem para que tanto estime-se, para que tanto queira se aproximar dele, para quem tanto queira estar com ele. Deus ama estar conosco, né? Deus ama estar viver dentro de nós e ter essa comunhão. Então, tudo o que Deus mais quer é ouvir a minha voz, é ouvir a sua voz, é estar próximo. E prova disso é que ele também, essa reconciliação foi Cristo que nos reconciliou de novo com o Senhor, né? Sim, com certeza. Cristo nos trouxe de volta para perto do Pai. Estávamos perdidos, mas através do Pai, o Pai nos deu o Filho, né? E a palavra vai dizer que Jesus Cristo vai se alegrar muito pelo sacrifício que ele fez. Ele vai ver os frutos do sacrifício e vai se alegrar muito. Então ele quer dizer assim, muitas pessoas, né? Bom seria se todas as pessoas reconhecessem Cristo como Salvador e vivessem a verdade da palavra. Seria maravilhoso se no dia do arrebatamento não ficasse ninguém nessa terra e todos fossem levados para os braços do Pai, né? Então é preciso viver separados do pecado, em santidade para viver e desfrutar de uma comunhão. Sem santificação ninguém verá Deus. Sem santificação não dá para ter comunhão com o Pai. Sem santificação não dá para ter intimidade com o Pai, porque Deus não se relaciona com o pecado. Ele ama o pecador, mas o pecado Deus não aceita, né? Então ele não é complacente, ele não é favorável, ele não aceita o pecado. Então é preciso separar do pecado para viver, desfrutar da comunhão e da presença do Pai, tornando-se morada de Deus, assim tornando-se assim morada de Deus no Espírito. Então você vê, né, irmão Deus, que tudo tem um processo, né? Não é assim, de uma hora para outra, não. Tudo tem um processo. Eu me separo do pecado, aí eu começo a desfrutar da comunhão com Deus. E através dessa comunhão que eu começo a desfrutar com Deus, eu passo a ser templo de Deus no Espírito. Então é um processo lindo, é um processo majestoso de um Deus trabalhando dentro de nós, ao nosso favor. A gente muitas vezes a gente chega, eu mesmo aqui estou sentindo Deus nessa manhã, porque é tão maravilhoso essa presença. Então vamos. Quando fala, nós estamos edificados em Cristo. E aí depois ele vai falar morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente, de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. E isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino apostólico de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele reside individualmente dentro de cada cristão, bem como no corpo inteiro de crentes, a igreja formada por judeus e gentios. Há um louvor que a gente canta e fala: Ele está em você, o Espírito Santo está em você, né? Ele intercede até com gemidos inexprimíveis, né? E isso é
quando ele fala primeiro da questão da morada, ele faz essa comparação, mas aqui nós entendemos que é Cristo que habita em nosso coração. Exatamente. Quando nós começamos a caminhar com o Senhor, a nossa vida muda de tal forma que nós mesmos entendemos, peraí, eu não posso ter mais essa atitude, né, Paulo? Eu não posso mais ser desse jeito. Por quê? Porque agora, quem habita em mim agora é santo. Exatamente. Então, por isso, sendo mais claro, né? Por isso que piada infame, piada que degride mais as pessoas. Não se senta na roda dos escarnecedores, palavrão, tudo isso, o seu padrão tem que ser totalmente diferente. A Bíblia diz, né? É claro em dizer, a palavra do Senhor é clara em dizer que tudo que tem que sair da boca do crente, da boca daquele que serve a Deus verdadeiramente, precisa ser para a bênção. Né? Se para edificar alguém, se aquilo não está edificando alguém numa conversa santa, não é necessário que isso seja uma verdade em nossas vidas, né? Que nós possamos viver o padrão de Cristo. E nós entendemos que Cristo é diferenciado, né, Paulo? E ele sendo dessa maneira, ele nos orienta é como se fosse assim, olha, cuida bem, porque eu estou aí dentro, né? Cuida bem, porque eu estou aqui. Né? Você me faz lembrar que a Bíblia diz claramente, aquele que destruiu o templo de Deus, Deus o destruirá. Né? Se nós somos o templo, se você faz mal à sua alma, ao seu corpo, então você está destruindo aquilo que Deus criou para ser morada dele. Então isso é sério. É pecado, né? É pecado. Né? Então, de qualquer forma, você tem que cuidar bem da sua alma, do seu corpo, do seu espírito. Todos esses cuidados, e essa clínica que cuida disso tudo, e esse doutor, esse médico que cuida de tudo isso é Deus, querido. Né? Através da palavra você alimenta a sua alma. Então é preciso que o cristão, como morada do Altíssimo, entenda isso. Né? As pessoas precisam entender que nós estamos na terra, nós aceitamos a Cristo, não é só aceitarmos a Cristo, mas realmente existe um Deus morando dentro de nós, né? Que nós somos realmente pessoas diferentes, que nós somos pessoas que, como disse o apóstolo Paulo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Né? Você precisa entender que quando você entregou a sua vida a Cristo, quando eu entreguei a minha vida a Cristo, eu estou dizendo eu disse para Cristo, eu disse para Deus assim, Deus, agora daqui para frente o Senhor pode tomar conta, o Senhor direciona os meus passos, o Senhor direciona os meus sonhos, os meus pensamentos, os meus planos e projetos. Então, quando você deixa Cristo, você precisa entender que Cristo é a pedra, que Ele é a pedra angular, que Ele é a pedra de esquina, que Ele é o referencial para a vida de qualquer ser humano, né? Tem que partir dele. Né? Então, a Bíblia vai dizer que aquele que quer ganhar a sua vida, perderá, e aquele que perderá, achará. No Senhor, no Cristo. Por quê? Cristo está dizendo, a palavra de Deus está dizendo que a gente vai ter que renunciar a muitas coisas, o mundo, os vícios, os pecados que antes, né, quando estávamos em trevas, cometíamos, mas se Cristo está dizendo, vem para a luz, que é uma nova etapa, é um novo dia, é um novo começo, uma nova história. Então eu quero dizer, que lição abençoada, maravilhosa, né, sobre Cristo, que nós somos moradas de Deus. Então é muito importante o ser humano entender que nós somos morada de Deus, o cristão é morada do Altíssimo e precisa viver de acordo com o que Cristo ensina. Né? E aqui, para nós concluirmos, a nossa conclusão nos diz: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não podem ser revogados. Mais uma vez nós entendemos, né, na comparação aqui com o texto que nós lemos em Mateus, ele vai dizer que nós precisamos ser como o homem prudente, que ouve e pratica a palavra do Senhor. Não só ouvir, tem que colocar em prática. E aí nós, como construção, nós teremos Cristo sendo o nosso referencial. Pode vir vento, pode vir tempestade, né? Pode vir maremoto, terremoto, o que for. Nós estamos firmados em Cristo. E se levar, que leva a casa inteira, né, Paulo? Mas com a base, com tudo, né? Mas o que for direcionado, vai com base, vai com tudo. Nós estaremos ali firmados na rocha que é Cristo. O momento que vivemos é um momento de tempestade, é um momento de dificuldade. Imagina se muitas pessoas, a gente vê relatos de pessoas
estão tirando a própria vida, estão com crise de ansiedade. Não tem base. Porque não tem base. Se elas soubessem o que Cristo pode proporcionar para elas, talvez estariam melhor, porque teriam um escape em Jesus Cristo, né? Verdade. E para finalizar, irmãos, nós já vamos orar aqui para finalizar. Nós queremos deixar para que você possa meditar nesse ponto e começar a perceber qual que tem sido a sua base, qual tem sido o seu referencial. Não é isso, irmão Paulo? A nossa base precisa ser Cristo. Se você frequenta alguma igreja, se você frequenta algum culto onde a base não é Cristo, onde se prega muita coisa, muito, mas não se ensina a aproximar do Senhor, então isso é necessário. É necessário que nós estejamos firmados em Cristo. É necessário que você tenha como base Cristo. Não é isso? Nós sempre estamos falando aqui, falamos que Ele é a porta. Hoje nós entendemos que Ele é a porta, Ele é a pedra de esquina, Ele é a base e Ele é tudo para nós. Se você estiver participando de algum trabalho onde Ele não é referência, sinceramente não adianta nós estarmos longe do Senhor. É necessário que a nossa base seja o Senhor. Verdade. Então... E com isso nós concluímos nossa missão de hoje. E reforçamos aos irmãos, né, Paulo? Semana que vem, como eu sempre digo, se não for nós que estaremos aqui, outras pessoas estarão lecionando aqui para os irmãos. Estaremos falando sobre o mistério da unidade revelada. Vamos falar sobre que precisamos andar sendo somente um corpo. Né? Estamos é uma sequência, né? Aprendemos que não podemos ficar separados. Hoje aprendemos que somos um templo, né? Somos morada. E a partir da semana que vem nós vamos aprender que nós, como morada, precisamos ser todos vários moradas, um corpo só. Não é isso? Um trabalhando para o favor do outro. Isso mesmo. Então, com isso nós vamos orar e agradecendo ao Senhor, pedindo a Ele que continue falando aos seus corações. E nós agradecemos também por você que está nos assistindo. Talvez você não vai assistir agora, está assistindo ao vivo, mas vai assistir depois. Então, para que Deus possa continuar falando, né, Paulo, aos seus corações. E eu vou orar, estarei orando, e nessa oração vamos lembrar também por todos os nossos profissionais de saúde, né, que estão aí à frente dessa batalha que está aí, e também pelas nossas autoridades, né, para que possam fazer tudo conforme a vontade do Senhor, né? Exatamente, né, que a gente possa vencer tudo isso, né, tudo isso que está acontecendo no Brasil e no mundo, que o Senhor possa intervir, fazer a vontade dele, né? Eu sei que Deus tem propósito em tudo, né? Então, que Deus faça o melhor. Se Deus quiser, em uma só palavra, Ele faz isso desaparecer, mas se não, que Ele faça sempre a moça dele, a inteligência dos cientistas, para que eles possam descobrir a cura para imunizar a humanidade. Quando nós lembramos também, né, só para reforçar, não perde seu tempo acompanhando notícia, porque tem hora a gente não sabe nem em quem que a gente acredita, né? Use rede social para edificação, use a rede social para crescimento, use a rede social para benefício mesmo, sabe? Não entra em discussão política, não entra em briguinha, não evita isso, né? E tenta usar este meio, este momento para se aproximar cada vez mais do Senhor, né? E nós vamos orar também por todas as famílias, para que Deus possa abençoar em nome de Jesus. Amado Deus, eterno Pai, louvamos ao Senhor, meu Deus, por que nos acompanhou, agradecemos ao Senhor por este trabalho, pedimos, Deus, que o Senhor continue, Senhor, nos guardando, nos abençoando, continue abençoando, Deus, a vida de cada irmão, de cada família que está nos representado nesta manhã. Vai de encontro, Senhor, a cada profissional de saúde, cada enfermeiro, cada médico, cada profissional que tem trabalhado em prol desse problema todo que está aí, que o Senhor possa guardá-los. O Senhor venha abençoar também nossas autoridades, os nossos presidentes, os governadores, os prefeitos, para que possam tomar decisões justas, decisões corretas, decisões que vão de acordo com a necessidade da população.
Também, meu Deus, eu peço que o Senhor venha de encontro ao coração de cada irmão que está nos assistindo, cada coração aflito, que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa livrar de todo mal. A nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Um bom domingo, e que Deus possa continuar te guardando em nome do Senhor Jesus. Amém.